O Apóstolo, segunda parte, capítulo 16, o Deus desconhecido. Muito antes de o navio que levava Paulo e seus dedicados bereenses aportarem Faleira, porto de Atenas, já avistavam muito longe, através da límpida atmosfera, a gigantesca estátua de Ateneia sobre a Acrópole. Paulo sabia o que aquele gigantesco símbolo representava. Era a deusa que os gregos mais reverenciavam, a bem-amada filha de Zeus, que nascera completa de sua cabeça, isto é, de sua sabedoria. Zeus nenhum favor recusava àquela filha. E como estava sempre do lado dos fortes e triunfadores, chamavam-lhe deusa da sabedoria. Os gregos só reconheciam como divindade aquilo que, como a deusa que adoravam, fosse visível e tangível, como uma joia que se pode ter na mão. Só davam valor ao que possuíam na realidade. Dividiam tudo quanto existia em partes, e tinha cada parte a sua divindade particular. Assim, a noite pertencia a Ártemis, que caminhava na escuridão com um cortejo de ninfas e faunos, deslizando com seu alvo manto nos campos orvalhados à luz do luar. E como Ártemis reinava sobre a noite, Apolo, o sol, reinava sobre o dia, percorrendo o espaço num carro ígneo e lançando na terra os seus dardos de fogo. As trevas e a noite fugiam dele. E Eros era o mais íntimo segredo da criação. Era o cosmos em ser. Os deuses, com seus auxiliares, governavam separadamente, cada qual em seu domínio, todas as conquistas da inteligência. Mas só o conhecido, aquilo que a inteligência conquistara e definira, era dado aos deuses. E agora, entre esses deuses e esses crentes, chegava um homem enfermiço apregoando a descoberta de que o definido, tangível e dividido não era fonte da verdade. Dizia a ele que a verdade estava além do definido e corpóreo, nos grandes domínios do inconcebível, do indefinível e do ignoto, que eram os domínios do Deus de Israel. Em Faleira, Paulo separou-se dos judeus bereenses que o haviam acompanhado em sua viagem. No momento da despedida, abraçou-os chorando e pediu-lhes que lhe mandassem o mais breve possível seu amado filho Timóteo, que ficara na sua cidade. Paulo sentiu o coração inquieto e opresso, pois, malgrado ter inabalável fé na sua missão, ele era como um artista que treme de incerteza ao iniciar um novo trabalho. Ao mesmo tempo, receava pela comunidade de Salônica, que abandonara com alicerces tão fracos. Quantas esperanças associara à conquista espiritual da Macedônia! Com que amor e dedicação se esforçara para trazer os gentios ao aprisco do novo pacto que Deus fizera com os homens por intermédio do seu santo Messias. Rogai comigo, disse no momento da partida, para que Deus abençoe a obra de nossas mãos. Rogai para que a semente que plantamos não seja levada pelo vento para algum areal estéril. Velai pela plantinha nova como se fosse a menina de vossos olhos, pois com ela crescerá a esperança de Israel. E mandai-me meu filho. Após esta despedida, Paulo tomou a trouxa que continha sua muda de roupa branca, seu manto de doutor da lei, os instrumentos de sua profissão, seus filactérios e o manto das orações, os manuscritos de Isaías, Jeremias e dos Salmos, e tomou o caminho de Atenas. Aos dois lados da estrada que levava de Faleira e do Pireu a Atenas, estendiam-se duas muralhas que datavam, segundo se dizia, da Guerra de Troia. A entrada era calçada de lajes de pedra para a passagem dos carros. Foi no mês de Elul, quando o dia amanhece cedo, que o apóstolo partiu para a cidade de Atenas.
Pronunciando o síroco, soprava do oriente uma rajada que enchia de pó as bocas e os olhos dos viajantes. Longas caravanas de jumentos e mulas, tocados por escravos cujas túnicas curtas mal lhes chegavam às coxas, carregavam mercadorias do porto para a capital. Inúmeros cascos de animais levantavam uma nuvem de pó que se misturavam àquela trazida pela lufada que precedia o síroco. Durante a caminhada para Atenas, Paulo observava através dos turbilhões de pó causticante dos dois lados da estrada uma sucessão de templos com as frontarias e colunas como que recobertas de uma fina camada de neve. Na maioria, os templos estavam desertos. Aqui e ali, em suas escadarias ou em frente a um altar, um sacerdote solitário tocava uma campainha. Em certo ponto, desesperando de atrair a atenção dos passantes com os métodos mais simples, um deles arranjou um grupo de flautistas e dançarinas jovens que dançavam tocando pandeiros ao ritmo da música. Era considerável o número de templos entre o Pireu e Atenas, e por mais que procurassem os viajantes, não enxergavam uma quantidade apreciável de fiéis. Paulo tinha a impressão de que não caminhava entre templos, e sim de que atravessava um cemitério de divindades esquecidas. Todas essas divindades lhe eram familiares por havê-las conhecido na sua cidade natal e nos lugares por onde viajara. Passou por um templo de Zeus, por outro de Ateneia e outros de Vulcano, Afrodite, Ártemis e Hermes. Mas neles não haveriam certamente os ídolos grotescos dos asiáticos, os monstruosos demônios que os sacerdotes serviam, fazendo que se rebaixasse ao mais inacreditável nível de degradação, de embriaguez, de concupiscência e perversões sexuais, um povo já por si predisposto a rebaixar-se. Os deuses da Grécia haviam surgido da inteligência humana, representavam uma espécie de resultado de pesquisas e de experiência com o intuito de estabelecerem uma ordem nos múltiplos aspectos da vida. Era a expressão do desejo de sistematizar o caos do ambiente humano, e os gregos tinham nele uma medida para a criatividade e a finalidade, pelo menos para a finalidade perceptível pelos sentidos. A situação hierárquica dos deuses indicavam suas funções e poderes, mas os seus atributos não iam além dos atributos humanos que os homens lhes emprestavam. Como é possível, perguntava-se Paulo, os sentidos dos homens atingirem a um tempo o conhecido e o desconhecido? Estes deuses são terrestres, tão terrestres e insignificantes como o homem. O homem os dotou com seus atributos, tanto os bons como os maus, tornou-os a corporificação de seus desejos e paixões, e o que não pode conseguir com suas forças, procura conseguir atribuindo-o aos deuses. Destarte, os deuses eram feitos pela mão do homem e à imagem do homem. Havia os legítimos e ilegítimos. Legítimos eram os gerados por Zeus e sua esposa Hera, e bastardos os que Zeus tivera de seus amores de passagem, alguns com as mulheres dos homens. E a função dos deuses correspondia à sua dignidade hierárquica. Aos filhos, procriados com sua esposa legítima Hera, Deus confiara o governo do sol e da noite, da criação e da vida e das forças que dormem nas profundezas da terra. Um de seus filhos era Vulcano, cujo templo se achava em desolado insulamento à beira daquela estrada. Quanto aos filhos bastardos, ele confiara funções menos importantes, a exemplo dos homens. E não era singular que tais absurdos surgissem do sutil e experiente espírito dos gregos no seu desejo de explicar os fatos fundamentais da realidade? Como são admiráveis tuas obras, ó Senhor! Quem poderá compreendê-las? Quem pode contá-las e enumerá-las todas?
Como era possível que os argutos gregos não vissem que o Pai Celeste, que criara todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis, era o Deus vivo e único de Israel? Poderemos afirmar que as únicas forças ocultas são as que se encerram na terra e as que sussurram nas trevas da noite? Não estamos nós mesmos ocultos aos nossos olhos? Conheces-te, acaso, a ti próprio, ó homem? Ó insensatos sábios de Atenas! Sois como as traças a subirem por uma roupa velha pendurada num armário, e credes que galgais a escada que conduz ao céu. Só a escada do sonho de Jacó é que chega ao céu, e quem lhe deu essa escada foram as mãos da fé. Paulo aproximou-se de um poço protegido por um muro semicircular que encerrava uma coluna encimada pela imagem de Hermes Mercúrio. Essa imagem era sempre colocada nas encruzilhadas ou bifurcações dos caminhos. Viam-se também ali alguns condutores que queriam dar água a seus animais de carga. Sentindo o desejo de mergulhar as mãos na água e de lavar a poeira das pálpebras, pediu a uma mulher que lhe emprestasse seu jarro. Perguntou-lhe se a cidade estava longe, e a mulher respondeu-lhe que logo que passasse pela primeira estátua de Hera, no meio de vitórias aladas, veria a pouca distância a porta de Atenas. Paulo ainda inquiriu se conhecia nessa cidade alguma casa de orações dos judeus, e ela disse que não tinha notícia de nenhuma. Mas o apóstolo sabia que todas as religiões tinham templos em Atenas, por isso os judeus possuiriam certamente a sua sinagoga. E já tinha ouvido dizer que esta ficava à entrada da Rua dos Cameleiros, perto do templo da amada Deméter. Quanto a esta rua, as mulheres o informaram de que era fácil reconhecê-la por causa de uma grande coluna tendo ao alto uma estátua de Mercúrio. Em seguida, continuaram sua conversação interrompida. Paulo ficou a ouvi-las. Falavam sobre um tal Demétrio Aristófanes, professor de esgrima que travara conhecimento com um jovem nobre romano. Esse nobre levara Demétrio para Roma e desde então sua mulher Aglaia, que era uma das que estavam junto do poço, não o tornara a ver. E sentia saudades do marido que deixara com 2 filhos. O contrato fora por 1 ano, por isso Demétrio poderia ter voltado no fim desse período. Mas já se haviam passado 2 ou 3 sem que ele regressasse. Todos os dias Aglaia ia com as amigas buscar água no poço e nessas ocasiões renovava suas queixas. As amigas a consolavam, aconselhando-lhe que arranjasse outro marido, mas Aglaia não queria. Já tinha feito o possível para fazer o marido voltar. Todos os dias, ao ir ao poço, levava uma coroa de flores e a depunha em frente à estátua de Vesta, que era a deusa dos lares, rogando-lhe que satisfizesse o seu desejo. Mas tudo baldado. Naqueles últimos tempos, um homem que voltara de Roma, onde lecionara na mesma casa que Demétrio ia trabalhar, contou-lhe que, terminado o contrato com o nobre, o marido dela fizera outro, como gladiador, com um senador muito rico, e ela agora ignorava se seu Demétrio estava ou não vivo. Mas Aglaia não sabia se devia dar crédito ao professor que regressara, porque ele a requestara para a esposa, prontificando-se a aceitá-la com os 2 filhos. O coração dela preferia Demétrio, por isso aguardaria que os deuses o fizessem regressar. Por que não fazes uma rica oferenda a Hera? Ela é a protetora do lar e da pureza da família. Como sabes, Hera sofreu muito porque o velho Zeus, seu marido, a traiu 1000 vezes com outras mulheres. Ela ouvirá os queixumes de teu coração, Aglaia, aconselhou uma das amigas. Aglaia respondeu que já invocara o auxílio da deusa Hera. De fato, assim o fizera, dirigindo-se-lhe em primeiro lugar, malgrado outras pessoas lhe aconselharem que recorresse a Afrodite.
Fizera muitas oferendas a Hera, dera-lhe quase tudo que lhe ficara depois do abandono do marido. Alva, farinha, pombas, bilhas de óleo e, além de tudo, uma leitoa gorda. Por fim, os sacerdotes a fizeram ficar sem as suas longas tranças de cabelo, isto é, precisara vendê-las aos fazedores de cabeleiras postiças para arranjar dinheiro, e agora receava que Demétrio, ao voltar, a desprezasse por causa de seus cabelos ainda não terem crescido de novo. Sim, recorrera à deusa Hera, mas sem nenhum resultado. E Afrodite? Afrodite servia em seu templo 2 meses. Neste ponto, Aglaia, inclinando-se, cochichou qualquer coisa no ouvido da amiga, e também nada adiantou. Afirmo-te que por experiência própria fiquei conhecendo bem os deuses. Os grandes não têm tempo para dedicar à nossa humilde classe de pobres, vivem muito ocupados com os acontecimentos do mundo e em guiar as vidas dos ricos e poderosos. Isto lhes absorve todo o seu tempo e poder. Sim, os ricos dão muito trabalho aos deuses com as suas guerras e amores, com suas lutas pelo poderio. Por essa razão, os pobres só têm o recurso de dirigir-se aos pequenos deuses que não são invocados pelos grandes senhores. E estou procurando algum fauno ou sátiro para contar-lhe os sofrimentos de meu coração. Sei que esses pequenos deuses são bem intencionados e não nos iludem. Houve uma coisa, disse uma mulher idosa cujos olhos brilhavam singularmente. Para mim, deu mais resultado a deusa estrangeira Ísis, que os sacerdotes egípcios trouxeram para a nossa cidade. Era uma grande protetora das mulheres casadas. Os homens não se atrevem a comparecer às suas cerimônias. Após estas, eu me senti edificada e purificada e meus desejos eram satisfeitos. Afianço-te que o culto da deusa Ísis é muito diverso do de nossos deuses pátrios. Nas cerimônias, unimos-nos à deusa e as mulheres que perderam os maridos ou filhos ficam muito confortadas. E, assim dizendo, a mulher começou a entoar um cântico. Assim como Ísis amamenta o jovem Horus, eu te amamentarei ao meu peito. És o jovem Ra que regressou ao mundo. Eu sou a mãe que te gerou. Sou a irmã que o deus Ra escolheu para ti. Ultimamente, opinou outra mulher, encontrei muito conforto no culto de Adonis. Quando aperto sua imagem sobre meu coração, transformo-me em Afrodite. Meu coração se enche, como o dela, de desejo pelo meu marido assassinado, e eu vagueio em sua procura nos mundos inferiores. Com as minhas tristezas e lamentos, reúno-me a ele e meus anseios ficam satisfeitos. Oh, não sabes quanto é bom lamentar-se ao deus Adonis. E, seguindo o exemplo da outra, começou a cantar. Pranteemos, Adonis, o suave e belo deus que jaz morto em meio das montanhas. Sou Afrodite que tem sede de ti, ó Adonis. Vem a meus braços, meu amor te restituirá o sopro da vida. Ó Adonis, suave Adonis. Outra mulher, que acabava de chegar e se afanava a encher de água muitas vasilhas que trouxera, exclamou: Todos os deuses são bons quando lhes fazemos ricas oferendas. Lembrando-se de seus trabalhos, as outras mulheres levantaram-se. Ouve, disse Aglaia para a adoradora de Ísis. Leva-me para adorar a tua deusa. Nestes últimos tempos tenho pensado sempre nisso. As mulheres se dispersaram e o apóstolo continuou sentado numa pedra debaixo da estátua do deus Hermes Mercúrio. Na sua sofreguidão de conhecer os costumes humanos, ouvira com interesse a conversa das mulheres e seu coração se encheu de tristeza e, erguendo os olhos ao céu, orou com fervor. Pai celeste, apieda-te das tuas pobres criaturas, fazendo-as ver que só há um Deus no céu e um intercessor entre os homens e Deus, que é o teu Messias Yeshua.
Afinal, levantou-se e continuou a caminhar em direção à cidade. Em dado momento, avistou entre as estátuas dos deuses e deusas um altar que parecia mais deserto e desprezado do que os outros que vira. Sobre ele havia uma densa camada de poeira levantada pelas patas dos animais de carga. Como todos os judeus piedosos, Paulo evitava olhar os ídolos, passando de olhos baixos por eles, mas aquele altar lhe atraiu a atenção por causa de sua desolação e soledade. Desviando-se de seu caminho, foi vê-lo de perto. Nenhuma imagem ou efígie de Deus ou deusa o enfeitava, nem existia perto, em cima de alguma coluna. Admirado, Paulo quis saber quem erigira aquele modesto altar de pedra e qual a divindade a que consagrara. E, examinando-o, leu a um lado uma inscrição já meio desgastada pelo tempo: a um Deus desconhecido. Paulo ficou assombrado de ver aquele altar pobre e anônimo entre os vastos e opulentos templos de Ares, Zeus e Afrodite, como humilíssima homenagem a um Deus desconhecido. E súbito, numa compreensão instantânea, pareceu-lhe um sinal celeste, pareceu-lhe a resposta à oração que acabara de formular mentalmente. Não, exclamou, não devia ser a um Deus desconhecido, e sim ao Deus desconhecido. E deste modo retificou para si a inscrição semi-apagada. Em seguida viu uma coisa em que não reparara. A um canto do altar estava uma pequena coroa de flores colhidas de pouco, e acudiu-lhe à memória que vira aquela coroa na mão de uma das mulheres que se reuniram junto à fonte. Com o coração exultante, ergueu novamente o olhar ao céu e exclamou: Vê, ó Deus, que é a ti, e a ti somente que eles procuram na sua cegueira. Até quando adoram ídolos, é a ti que eles voltam o coração.